dia pessoal, novamente. Continuando nosso conteúdo de educação física, vocês podem observar aí pela nossa apostila de educação física na aula do dia 14, que é a aula de hoje, né? O vídeo anterior foi uma explicação sobre o conteúdo da aula do dia 31 de março, porque esse conteúdo de hoje é uma continuação daquele conteúdo. Aí por isso que antes teríamos que ver aquele conteúdo para posteriormente seguirmos para a aula de hoje, do dia 14. Hoje iremos ver um pouco mais sobre os esportes de rede e parede, voltada à questão de exemplos e também a questão de características de cada tipo de esporte de rede e parede. Como vocês podem observar, o primeiro exemplo de esporte de parede é o tênis. Então, o tênis ele é um esporte de rede, ele é jogado entre 2 ou 4 jogadores em uma quadra retangular dividida ao meio por uma rede. Então, esse esporte especificamente, o tênis, ele é um esporte de rede, porque a rede é quem divide a quadra no meio. Então, esse esporte tênis ele é um esporte de rede. E ele só pode ser disputado com 2 ou 4 jogadores. Não pode ser com menos de 2, ou com mais de 4, ou com 3. Não pode. Então, isso é uma regra do jogo do tênis, que é somente com 2 ou 4 jogadores. Continuando aí, essa modalidade ela tem como objetivo o lançamento e a rebatida da bola sem deixá-la cair ou sair do espaço de jogo, simultaneamente visando colocá-la em situação desfavorável para progressão por parte do oponente. Então, ganhou ponto aquela dupla, que no caso quando for 4 jogadores, ou aquela pessoa, aquele jogador que jogar a bola para outro lado da quadra, da rede, e fazer com que esse oponente ele não rebata de volta para a sua área de jogo. Então, quando isso acontece, ocorre aí a pontuação para esse jogador, ou essa dupla de jogadores. Aí trouxe aqui uma imagem como exemplo, ó, vocês podem observar aí o tênis. Então, o tênis ele tem uma quadra retangular que pode ser jogada por 2, no caso aqui tem um jogador e aqui tem outro. Então, 2 ou 4 jogadores. Temos aqui o juiz, e temos aqui o pessoal que fica olhando a questão da rede aqui, das bolas, se ela sai fora das linhas de jogo ou não. Basicamente é isso sobre o tênis que temos para falar. O primeiro exemplo como esporte de rede, e iremos partir para o próximo exemplo agora, que é o badminton. Então, badminton, essa modalidade, assim como o tênis, é um esporte de raquetes. Então, ele também vai usar raquetes que pode ser praticado individualmente ou em duplas. Então, mesmo caso aqui do tênis, então pode ser individual, uma pessoa, um jogador em cada lado, ou pode ser em dupla. Entretanto, entre outros aspectos que diferem essa modalidade, no badminton utiliza-se a peteca no lugar da bola. Então, temos aqui já uma pequena diferença do badminton para o tênis, né? Que o tênis ele usa a bola específica. Já o badminton não, ele vai usar a peteca para fazer a questão do jogo. Eu trouxe aqui duas imagens para que vocês pudessem observar, ó, a diferença. Ó. Sobre a questão da quadra, é praticamente o mesmo formato ali do tênis, né? Que é uma quadra retangular, a regra também é quase igual.
pode ser com 2 ou 4 jogadores. E só diferencia a questão do uso aqui, ó, da raquete, a questão também da construção da raquete em si, do material utilizado para essa construção. E também a peteca aqui, né, que no badminton usa-se a peteca, já no tênis é utilizado a bola, né? Então temos essa diferença também. E por último, temos aqui o vôlei de praia. É um esporte bastante jogado aqui no Brasil por conta de termos aí uma região muito grande de praias aqui no nosso litoral do Brasil. E ela foi bastante aceita em nosso país. Esse esporte também pode ser disputado individualmente ou em duplas. Entretanto, é jogado em uma quadra de areia, com espaço de jogo dividido ao meio por uma rede. Então, a diferença do vôlei de praia para o badminton e o tênis é que não é jogado em uma quadra específica de piso, né? É jogado em uma quadra de areia, ou seja, tem que ter necessariamente areia para que possa acontecer o vôlei de praia. E ele também pode ser feito individual ou em duplas também, né? E o objetivo do vôlei de praia é basicamente o mesmo objetivo do tênis, que é consiste em lançar e rebater a bola com as mãos de modo que ela cai na quadra adversária. Então, essa é a grande diferença, ó, do vôlei de praia para o tênis. Usa-se as mãos, no caso o vôlei de praia, e no tênis usa-se a raquete. Trouxe aqui um exemplo aí do tênis, do vôlei de praia. Temos aí a seleção brasileira fazendo treinamento, né? Ou um jogo aí valendo, parece que é valendo aqui. Então temos aí, ó, o vôlei de praia, que é basicamente a quadra é igual a de tênis, né? Retangular, tem a questão da regra de que pode ser individual ou em dupla, e é basicamente isso que temos aí sobre o tênis, o vôlei de praia. Aí agora vamos ver um pouco agora sobre a questão dos esportes que usa a parede, né? Ou seja, esportes com parede de rebote. Vimos anteriormente os esportes que utilizam a rede para jogar. E agora vamos ver um pouco mais sobre os esportes de parede de rebote. Iremos ver alguns exemplos e também algumas características principais desses esportes aí em específico. Temos inicialmente o primeiro esporte, a pelota basca. Esse esporte ele possui 4 modalidades: mão nude, com tacos, com raquetes e com cestas. Então, para se jogar a pelota basca, existem 4 modalidades específicas aí: com as mãos, com tacos, com raquetes e com cestas. Em todas essas modalidades as regras são as mesmas, ou seja, as regras não vão mudar a depender da modalidade que você escolheu para jogar. Então as regras serão sempre as mesmas para todas as modalidades. Não vai haver mudança nenhuma de uma modalidade para outra de regras. Então, quais são as regras? Jogadores individualmente ou em duplas são separados por uma linha no chão ou por uma rede e devem rebater a pelota, que é a bola, contra um frontão, 2 paredes em ângulo de 90 graus. Então, vimos aí que esse esporte, além de utilizar a rede, ele também utiliza a questão da parede em si, né? Então é uma grande diferença desses esportes aí para o esporte apenas de rede, porque ele tem essas características essenciais. Se vocês observarem, temos aqui um exemplo aí, uma imagem que mostra
a pelota básica, né? Então nesse caso aí eles estão utilizando as raquetes, né? Que são uma das 4 modalidades da pelota básica. O próximo exemplo é a raquetebol. Então, a raquetebol é um esporte praticado em uma quadra retangular, fechada individualmente, em duplas ou em trios, consistindo em saques alternados com uma raquete, amarrada ao punho do jogador para não escapar. Então, já temos aí uma grande diferença da raquetebol para todos os outros exemplos aí que eu citei anteriormente. Tanto para a diferença dela com o tênis, com o badminton, com o vôlei de praia e com a pelota básica. Então vemos aí que é necessário que a raquete ela seja amarrada na nossa mão, ó, no nosso punho. Então temos que amarrar ela aqui, ó, para que podemos jogar, podemos assim participar desse jogo. Então assim os jogadores utilizam as paredes como pontos de impacto da bola, devendo evitar que ela quique 2 vezes seguidas no chão. Vence o jogador que obtiver 2 sets de 15 pontos primeiros. Então, vimos aí que vence aquele jogador que ele obtiver 2 sets de 15 pontos. E o que é que ele tem que fazer para poder vencer? Ele tem que jogar essa bola aí contra a parede e evitar que ela quique 2 vezes no chão. Se ela quicar 2 vezes, ele já perdeu essa pontuação aí referente à raquete. Temos aqui, ó, uma imagem aí representando esse esporte, né, que é a raquetebol na verdade. E vemos aí que eles estão utilizando a raquete amarrada em seus punhos, porque assim facilita o jogo e também essa raquete não consegue escapar da mão do jogador para que assim ele não possa ter dificuldade no decorrer do jogo. Continuando com nossos esportes, temos aí o squash. O squash ele é jogado individualmente ou também em duplas. E o squash ele é disputado em uma quadra quadrada e fechada, e que se utiliza das paredes laterais e frontal para que ocorra o jogo. Então, essa quadra desse squash ela tem que ser necessariamente quadrada para que possa ser utilizada aí tanto as paredes laterais como também a parede frontal para que o jogo possa acontecer. Então a quadra possui também as marcações que delimitam as ações dos jogadores e obrigatoriamente a bola tem que ser rebatida contra a parede frontal antes da jogada de cada jogador ou dupla. Então temos algumas situações aí para que vocês possam observar referente ao squash, né? Se vocês observarem, temos aí um jogo aí do squash em dupla e na lateral temos aqui, ó, as paredes laterais e também a parede frontal. Então, para que possa acontecer o squash, tem que ter essas 3 paredes, lá as laterais e a parede frontal. Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje, que foi uma continuação do vídeo anterior. Posteriormente irei passar para vocês explicar sobre a nossa atividade desse conteúdo de hoje. Até a nossa próxima aula, que será amanhã, e espero que vocês possam responder todas as atividades com
facilidade. Caso tenha alguma dúvida, vocês me questionem no privado ou mandem mensagem lá também na plataforma Google Sala de Aula.